Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é a uso capião de terras indígenas. Dessa forma, vamos estudar o Estatuto do Índio, a previsão legal e os requisitos. Examinaremos ainda as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, os princípios constitucionais da proteção dos índios e a cultura indígena. Então vamos lá. O Estatuto do Índio regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Com isso, temos que aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas. É importante mencionar que o Estatuto do Índio foi sancionado em 1973 e naquela época o Código Civil que estava em vigor era o de 16. Dessa forma, em linhas gerais, o Estatuto seguia um princípio que foi estabelecido no Código Civil de 1916 e assim o considerava como relativamente incapaz, devendo ser tutelado por um órgão indigenista estatal até a sua integração à sociedade brasileira. Com o passar do tempo, tivemos a promulgação da Constituição de 88 e assim houve um rompimento com essa antiga tradição, passando a reconhecer aos índios o direito de manter a sua própria cultura. A Constituição de 88, além de garantir a aplicação dos demais direitos e garantias fundamentais aos indígenas, destinou a estes povos um capítulo próprio, prevendo também o reconhecimento às suas culturas e tradições. Para o melhor entendimento, eu recomendo a leitura da Constituição Federal nos artigos 215 e 216. A Constituição de 88 mantém a responsabilidade da União em proteger e fazer respeitar os direitos indígenas, mesmo sem apresentar um traço de tutela por algum órgão indigenista. No que diz respeito à capacidade civil, a Constituição de 88 não tratou desse tema de forma expressa, mas é importante que seja observado o artigo 232. O artigo 232 diz que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Diante desse dispositivo, os índios podem inclusive ingressar com ação judicial contra o próprio Estado. Por outro lado, diferentemente do Código Civil de 1916, o atual de 2002, deixou de considerar os índios como relativamente incapazes e determinou que a capacidade dos índios seja regulada por legislação especial. Ocorre que a legislação especial que temos em vigor é exatamente o Estatuto do Índio e muitos doutrinadores entendem que muitos artigos dispostos no referido diploma não foram recepcionados pela Constituição de 88. O Estatuto do Índio estabelece a modalidade de uso capião indígena, estando expressamente prevista lá no seu artigo 33, que diz: o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos consecutivos trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. Apesar de anterior a 1988, o Estatuto do Índio foi recepcionado pela Constituição, que inclusive reconhece aos índios, em seu artigo 231, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Devido ao tratamento isonômico, a legislação traz regramento específico para uso capião de imóvel por indígena, cabendo lembrar que este instituto não deve ser confundido com o procedimento de demarcação de terras indígenas, previstos lá no Estatuto. Então, além do Código Civil e da Constituição Federal de 88, o Estatuto do Índio estabelece a uso capião especial indígena, modalidade diversa da prevista nos diplomas citados. Com isso, a uso capião indígena funciona de forma parecida com a extraordinária e com a rural. O índio, integrado ou não à sociedade, pode usucapir trechos de terras inferiores a 50 hectares. Vamos examinar os requisitos da uso capião indígena. A área usucapienda não pode ultrapassar 50 hectares. Destaque-se que se limita à área rural, não podendo considerar as áreas urbanas. A posse deve ser exercida de forma mansa e pacífica, sem oponibilidade e pelo prazo de 10 anos.
E a posse deve ser exercida por indígena, independentemente de ser integrado ou não. Meus amigos, essa modalidade de uso capião se destina ao resguardo da cultura e da tradição indígena, visando a tutela aos direitos dos povos indígenas. Com isso, a área usucapienda deve ser apenas a rural e particular, uma vez que a própria Constituição Federal proíbe a uso capião de bens públicos. É importante ainda que seja esclarecido que o índio tem que trabalhar e viver da terra. A área tem que ser de até 50 hectares e a lei não disse se esse tamanho é para cada entidade familiar ou não. O índio vive nesse espaço de terra, sobrevivendo da caça, da pesca e da agricultura. O prazo é de 10 anos e a FUNAI tem que ser chamada ao feito, pois exerce a função protetiva. De acordo com a Constituição Federal de 88, os povos indígenas detêm o direito originário e o usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Assim, os índios são reconhecidos como comunidade e a maior preocupação do Constituinte foi com relação às suas terras. A Constituição Federal de 88 garante aos indígenas a posse das terras que tradicionalmente ocupam, mas não as que já ocuparam no passado. Então o objetivo é preservar essas terras e tentar manter o vínculo, por isso é importante que seja garantido os direitos do índio sobre elas. Bom, meus amigos, para finalizar a nossa aula, nós podemos apontar alguns princípios constitucionais relacionados à proteção dos povos indígenas e os seus costumes e culturas. Princípio do reconhecimento e proteção do Estado à organização social, costumes, línguas, crenças e tradições das comunidades indígenas. Princípio do reconhecimento do direito originário dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam e proteção de sua posse permanente em usufruto exclusivo para os índios. Princípio da igualdade de direitos e da igual proteção legal, o que não permite a existência de institutos que tratam o indígena como ser desamparado ou inferior. Princípio da proteção da identidade, que consiste no direito à diferença, não podendo ser aceito ato comissivo ou omissivo de assimilação. E princípio da máxima proteção aos índios. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material didático disponibilizado em sua área do aluno para maiores informações sobre os temas aqui estudados. Até o nosso próximo encontro e bons estudos!